uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União, dando continuidade ao nosso tema sobre o direito de ir, vir, participar, a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Hoje iremos tratar sobre a acessibilidade. Podemos entender como acessibilidade todas as medidas necessárias que devem ser tomadas para que as pessoas com deficiência possam viver de forma independente e participar de todos os aspectos da vida, bem como a mobilidade pessoal, que comporta elementos de tecnologia assistiva e ajudas técnicas que iremos tratar já já. A palavra acessibilidade, portanto, costuma ser associada apenas a questões físicas, arquitetônicas, mas este vocábulo expressa um conjunto de dimensões diversas, complementares e indispensáveis para que haja um processo de efetiva inclusão. A acessibilidade é um direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Muitas empresas costumam alegar que não contratam pessoas com deficiência, pois não possuem um ambiente adaptado. Contudo, é obrigação também das empresas proporcionarem adequações razoáveis para receberem as pessoas com deficiência em seu ambiente de trabalho. O texto da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência oferece uma conceituação para o que seria adequação razoável. Entende-se por adequação razoável a modificação necessária e adequada e os ajustes que não acarretem um ônus desproporcional ou indevido, quando necessários em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam desfrutar ou exercitar em igualdade de oportunidades com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. No Brasil, as normas que norteiam a implantação das mudanças ambientais de forma a eliminar as barreiras arquitetônicas são estabelecidas, por exemplo, pela ABNT, na NBR 9050 de 2004. Segundo Romeu Sasaki, há 6 tipos de acessibilidade: a atitudinal, a arquitetônica, a comunicacional, a instrumental, a metodológica e a programática. Vamos avaliar agora cada uma delas, porque geralmente só associamos muitas vezes a acessibilidade a questões ambientais ligadas à arquitetura, a mudanças em ambientes físicos, mas há várias transformações que são necessárias a se fazer tanto nos ambientes das empresas como em qualquer outro ambiente social para receber de forma efetiva e incluir as pessoas com deficiência. A primeira acessibilidade, portanto, essa arquitetônica, é a forma de acessibilidade sem barreiras ambientais físicas, seja nas residências, nos edifícios, nos espaços urbanos, nos equipamentos urbanos, nos meios de transporte individual ou coletivo, né? Agora vamos pensar no nosso exemplo aqui no direito do trabalho. Imagine uma pessoa com deficiência física que vai tentar uma vaga de emprego numa empresa e quando chega para o processo de seleção se depara com uma escada com 20 degraus. Complicado a gente exigir que essa pessoa tente essa seleção ou mesmo se insira nesse meio ambiente de trabalho. Então, é necessário inicialmente realizarmos essa acessibilidade arquitetônica para podermos incluir as pessoas com deficiência. Agora também temos uma acessibilidade necessária e de extrema importância que é atitudinal, né? Essa refere-se à acessibilidade sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações em relação às pessoas em geral. Comportamento, né, que muitos possuem em relação às pessoas com deficiência. Infelizmente, ainda há na sociedade a ideia de que pessoa com deficiência é uma pessoa incapaz, como a gente viu naquele modelo médico, que tem uma doença e que só conseguirá se inserir na sociedade se for curada. Não é possível termos esse preconceito, porque agindo dessa forma estamos até impedindo com nossas próprias atitudes de aceitarmos todas as pessoas em todos os espaços sociais.
Uma terceira acessibilidade é a comunicacional. É a acessibilidade que se dá sem barreiras na comunicação interpessoal, face a face, língua de sinais, na escrita, seja por meio de jornais, revistas, livros, cartas, apostilas, incluindo textos em braille, uso do computador portátil e virtual, a própria acessibilidade digital, né? Como, por exemplo, iremos selecionar pessoas só utilizando a mídia por meio de jornais, naquelas classificados. Muitas vezes quem vai ter uma deficiência visual não conseguirá nem mesmo identificar ou saber dessa seleção. Um outro exemplo que poderemos citar nessa questão relacionada à acessibilidade comunicacional, também é a forma como os empregadores irão se relacionar nos processos de seleção numa empresa. Como é que você vai exigir, por exemplo, uma seleção apenas escrita com uma prova, né, de uma pessoa que tem uma deficiência visual? Colocando ela para fazer uma prova sem ser em braille, já impede qualquer acesso a um ambiente de trabalho. Voltando aqui para os nossos outros modelos de acessibilidade, vamos falar agora também da acessibilidade instrumental, que é aquela que evita as barreiras nos instrumentos, utensílios, nas ferramentas de estudo, de trabalho profissional, de lazer, recreação comunitária. Então, a partir do momento que vamos inserir uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, também temos que adequar o meio ambiente do trabalho às necessidades. Isso não só com pessoas com deficiência, todos os trabalhadores, porque na verdade não é o trabalhador que se adequa ao meio ambiente do trabalho. É o meio ambiente do trabalho que deve ser salubre, confortável, ergonômico para evitar qualquer tipo de doença. Uma outra acessibilidade é a metodológica, ou seja, é importante não existir barreiras nos métodos, nas técnicas de estudo, de trabalho, de ação comunitária, seja social, cultural, artística, até de educação dos próprios filhos, né, dentro das famílias. Também temos a acessibilidade programática, que é aquela onde não temos barreiras, muitas vezes até imperceptíveis, embutidas em políticas públicas, leis, decretos, portarias, normas, regulamentos, inclusive institucionais e empresariais. Fala-se ainda de uma acessibilidade tecnológica, a qual não seria uma forma de acessibilidade específica, mas que deve permear todas as demais acessibilidades. Difunde-se no nosso tema de inclusão de pessoas com deficiência o conceito de tecnologia assistiva. O que seria isso? Se entende como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, interdependência, qualidade de vida e inclusão social. Só para exemplificar, são tipos de tecnologia assistiva no ambiente laboral de uma empresa, por exemplo, as adaptações físicas ou órteses, que são todos os aparelhos ou adaptações fixadas no corpo do trabalhador e que facilitam sua interação, por exemplo, com o computador, ou mesmo as adaptações de hardware. São todos os aparelhos ou adaptações presentes nos componentes físicos, por exemplo, de um computador e nos periféricos, ou mesmo quando os próprios periféricos, em suas concepções e construções especiais, são adaptados. Também é possível a implantação de softwares especiais de acessibilidade, né, que são programas também feitos para os computadores que possibilitam ou facilitam a interação do trabalhador, também do estudante com deficiência com a máquina. É importante, portanto, o desenvolvimento do que se chama de desenho universal, isto é, um projeto de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por
todas as pessoas, sem que seja necessário um projeto especializado ou um ajustamento. O desenho universal não deverá excluir as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiências, quando necessário. Portanto, pessoal, é importante que as empresas saibam que, na hora de, ou mesmo não só empresas, toda a sociedade, é necessário que a gente consiga, nesse meio ambiente do trabalho, no meio ambiente educacional, na saúde, pública e particular, já desenvolver desenhos universais, projetos que sejam inclusivos. Porque só se desenha ou mesmo se faz uma estrutura física pensando em pessoas que não tenham certos tipos de deficiência. É importante que tenhamos essa consciência para a inclusão e participação efetiva das pessoas com deficiência, reabilitadas, com uma mobilidade reduzida. Agora, depois de tudo que a gente conversou, é importante falar da atuação do Ministério Público do Trabalho, o MPT. Como vocês devem já ter ouvido falar, o MPT é um dos ramos do Ministério Público da União, é uma instituição também permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, que tem autonomia funcional e administrativa e atua como um órgão independente dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Os procuradores do trabalho buscam dar proteção aos direitos fundamentais e sociais do cidadão diante de ilegalidades praticadas na seara trabalhista. Há várias frentes de atuação, seja repressiva, preventiva, promocional de interesses. O MPT possui diversas coordenações temáticas. Em relação à pessoa com deficiência, há uma coordenação específica para tratar sobre a promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação da discriminação no trabalho. É a Cordigualdade. A Cordigualdade criou o projeto de inclusão legal para a inclusão de pessoas com deficiência por meio de estratégias de cunho, como já foi dito, preventivo, repressivo e promocional. A atuação efetiva do MPT, seja extrajudicialmente ou judicialmente, no combate à discriminação de pessoas com deficiência, busca a inserção e colocação isonômica dos trabalhadores vulneráveis no mercado de trabalho, visando a diminuição da distância entre as boas intenções e a materialização de políticas que resultem na efetiva inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. São, portanto, necessárias o estabelecimento de estratégias que coordenem e integrem todos esses setores. A gente ajuiza ações civis públicas, a gente firma termos de ajuste de conduta, a gente atua como órgão interveniente, a gente celebra, como foi dito, taxas, expede recomendações, tenta realizar convênios, seja com sindicatos, seja com órgãos e instituições voltadas às pessoas com deficiência, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público Estadual, Federal. O que a gente tenta é fazer uma parceria com o objetivo de inclusão das pessoas com deficiência. São muitas vezes instituídas audiências públicas, fóruns, palestras, até essa forma que estamos aqui conversando é um meio de divulgação da implementação de políticas ou mesmo da efetivação da inclusão de pessoas com deficiência. Há diversos objetivos em torno do projeto, então é estabelecer e manter contato estreito com diversas entidades, a inclusão mesmo das cotas legais. Pensando na acessibilidade, o Ministério Público do Trabalho criou o site PCD Legal, o qual é uma biblioteca virtual com conteúdo acessível a todas as pessoas. O nosso objetivo é oferecer o conhecimento sobre temas importantes para o desenvolvimento da cidadania. Para assegurar que a mensagem alcance todos os brasileiros, desenvolveu-se um espaço extremamente acessível. Até convido todos vocês a conhecer o site e usufruí-lo.